Eu quero começar, irmãos e irmãs, trazendo uma reflexão. Normalmente, no nosso mundo natural, a preocupação é com a escassez de alimento e de água. Você concorda comigo, sim ou não? A preocupação predominante é com a escassez, com a falta de alimento e com a falta de água. Graças a Deus está chovendo bastante. Estou aqui ensopado. O sapato aqui chega a estar fazendo barulho. De Cônego Marinho até aqui, chuva sem parar. Glória a Deus. Então não está faltando água. Mas a preocupação no geral, no mundo em geral, porque muita gente passa fome, é com a escassez de alimento e com a escassez de água. Mas no reino espiritual, nós temos alimento em abundância. Nós temos a água da vida em abundância, nós temos o alimento da vida em abundância, nós temos a justiça divina em abundância. Mas sabe qual é a preocupação no reino espiritual? Com a falta da fome e a falta da sede. Você conseguiu fazer a comparação e encontrar a contradição? No mundo natural, a preocupação é com o alimento e com a água. No mundo espiritual, a preocupação é com a fome e com a sede. Eu quero te perguntar, você tem fome e sede espiritual? Eu espero que sim. E até o fim da pregação nós iremos confirmar se temos ou não. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de número 6. A palavra diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados, ou em outras traduções, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de um texto riquíssimo da palavra de Deus, mais precisamente falando do Sermão da Montanha. E aqui nós estamos no iniciozinho do Sermão da Montanha, e Jesus inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E Jesus, ele sobe ao monte, sobe àquele lugar elevado, e dali ele começa a ensinar. E isso já nos faz lembrar de Moisés, que subiu ao monte, e do monte ele trouxe a lei de Deus para o povo, o ensinamento para o povo. Aqui nós estamos diante do Jesus que é superior a Moisés, e nós estamos diante da lei, nós estamos diante do ensino de Jesus, que também foi aperfeiçoado e está acima também da lei dada por intermédio de Moisés. E então, neste texto riquíssimo, nós temos várias bem-aventuranças. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os mansos, mas aqui nós temos felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome e sede, elas são, no mundo natural, algo normal em todos nós. Todos nós temos fome e sede naturalmente falando. Alguns têm mais fome do que outros. Mas a verdade é que a fome e a sede faz parte da vida. E o que é fome e o que é sede? É um anseio, uma necessidade de nos alimentar, uma necessidade de beber água, de nos saciar. E não é diferente espiritualmente. Espiritualmente falando, a sede também é esse desejo, é esse anseio, é essa necessidade que nós temos de algo. No caso aqui, da justiça divina. E então, a justiça divina, nós precisamos em primeiro lugar colocá-la como sendo o principal atributo do próprio Deus, ou um dos principais, porque não tem como a gente dizer esse atributo é mais importante do que aquele. Deus, ele é santo, Deus, ele é amor, Deus, ele é fiel, mas um dos atributos que você também vai encontrar na palavra de Deus, falando sobre Deus, é a justiça. A palavra diz, Deus é justo. Então, nesse atributo da justiça divina, nós somos chamados a ter sede dela. Nós somos chamados a ter uma fome e uma sede insaciável.
da justiça divina. O Deus que é justo, Ele faz todas as coisas de forma justa, tudo dele é reto, é santo, é perfeito, é fiel, e nós, enquanto aqueles que dizem ser cristãos, precisamos agir, ter uma conduta que aspira esta graça e esta característica. Se nós dizemos ser cristãos, se nós dizemos servir a um Deus que é justo, nós precisamos desejar a justiça divina. Não fará sentido nós sermos de Deus e não desejarmos a justiça de Deus. E todos nós naturalmente temos uma sede de Deus e daquilo que faz parte de Deus, no caso a justiça. Há um anseio dentro de nós que muitas das vezes é canalizado para coisas do mundo, para o pecado, para os vícios, para o álcool, para as drogas, para o sexo desregrado, para tudo aquilo que é nesse mundo, os prazeres, os bens materiais, o dinheiro, a fama, o status, o poder, tudo isso dentro de nós que é latente, é um anseio por algo maior e transcendente, que é o próprio Deus. E muitas vezes, por nós não conhecermos quem nós estamos buscando nesta sede, nesta fome desenfreada, nós então buscamos em outras coisas. Mas o catecismo explica que nós somos criados com esta característica de sermos religiosos. O que é isso? Nós temos necessidade de um algo superior. Nós temos necessidade de Deus. E Santo Agostinho vai dizer: enquanto nós não repousarmos nele, nós não iremos descansar. Enquanto o nosso coração não buscar a ele, nós não iremos ser saciados. O filósofo disse: todo homem carrega dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E é aí que nós precisamos despertar e entender: é a ti, Jesus, que eu preciso buscar, é a sua justiça que eu preciso ansiar. E se eu e você somos cristãos, o nosso coração precisa ser esse coração que tem desejo da justiça divina, que tem desejo pela santidade, que tem desejo pela moral, que tem desejo de andar conforme a honestidade que Deus nos chama, de andar conforme a fidelidade que Deus nos chama. O verdadeiro cristão, ele tem fome e sede do céu, ele tem fome e sede daquilo que não faz parte desse mundo. Enquanto todo mundo está aqui nesse mundo, querendo as coisas daqui, apaixonado pelas coisas daqui, o coração do verdadeiro cristão é aquele que bate forte por algo que não é daqui. Enquanto pessoas matam e morrem por causa de futebol, que é algo que não é necessariamente pecado, mas muita gente chega a idolatrar o futebol, o coração do verdadeiro cristão, por mais que ame o futebol, ele torce pelo time do céu. E ele é apaixonado pelas coisas do alto. Esta é a fome e a sede pelas coisas lá de cima. O próprio exemplo maior é o próprio Jesus. João capítulo 4 vai dizer que Jesus, os discípulos foram buscar alimento, e Jesus, ele permanece à beira do poço. E quando os discípulos voltam, Jesus diz assim: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Sabe o que é isso, gente? Olha, eu me sacio vivendo a vontade do meu Pai. Eu e você precisamos ser saciados, satisfeitos. O nosso coração precisa ser aquele coração realizado quando nós estamos buscando a Deus. Não é normal nós termos uma conduta de indiferença perante o Senhor. Não é normal a gente dizer: eu sou de Deus, mas as coisas desse mundo nos atraem mais do que as coisas do céu. Nós temos mais prazer de ir a outros lugares do que a igreja, de assistir outras coisas do que uma pregação, de irmos a qualquer outro canto do que a Santa Missa. Isso não é normal, porque o verdadeiro cristão, ele tem fome e sede das coisas de Deus. Mas a justiça divina também, a sede pela justiça divina, também é no quesito social. O que é ter fome e sede de justiça também? É você e eu não nos conformarmos com a injustiça na terra. Você olha pelas lentes do próprio Deus para o mundo e diz: eu não me conformo em ver tanto sofrimento injusto, eu não me conformo em ver tanta fome, tanta sede de pessoas que estão aí fora. E você passa a ter os sentimentos de Cristo, como diz Filipenses 2,5. Você olha para o mundo e diz: como eu queria que fosse diferente. E não só você sente
essa empatia, como você também procura formas de ajudar na sua limitação, da sua forma. 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor, ele não se alegra com a injustiça. Se você olha para o mundo e tem aquela mentalidade que se lasque, que se exploda, você olha para o sofrimento do outro e o sofrimento do outro não te fere, é porque você não tem sede e fome da justiça divina. Porque Jesus é aquele que se compadece, é aquele que tem amor e é aquele que luta pela justiça. Não estou falando de comunismo, eu estou falando da justiça perfeita que vem do Senhor. Mas, irmãos e irmãs, o que acontece no mundo natural quando a gente não tem fome? Quais são as razões quando a gente não tem fome e não tem sede? A gente pode considerar que a pessoa morreu. Quem morreu não tem fome nem tem sede. Espiritualmente, quando nós estamos mortos, nós não temos fome e sede de Deus. A pessoa que está lá longe de Deus, ela não tem vida espiritual e por isso ela não tem sede de Deus. Mas mesmo assim, pode acontecer de a pessoa estar na presença de Deus, mas ela não ter fome e sede de Deus. O que está acontecendo? A pessoa está doente espiritualmente. Pensa numa pessoa, e esse sou eu, que quando está doente, o apetite vai para o espaço. Muita gente também é assim. Quando adoece, a fome vai embora. Espiritualmente, quando nós estamos doentes também, nós não temos fome de Deus. Qual outra razão também que nos impede de ter fome e sede de Deus? Quando nós estamos cheios de muitas outras coisas que não é aquele alimento que precisávamos ingerir. Você talvez já ouviu da sua mãe: não come besteira antes do almoço ou da janta, porque quando chegar a hora de você se alimentar do que verdadeiramente é essencial, você não vai estar faminto e nem sedento daquilo. Você já terá enganado o seu estômago com outras coisas, você já terá estado farto com outras coisas, e na hora de você comer o que de fato você deveria, você não tem mais desejo. Espiritualmente é assim também. Quando nós estamos buscando demais as coisas desse mundo, as coisas dessa terra, a fama, o dinheiro, o pecado, os vícios, nós estamos tão cheios das coisas daqui, que nós não temos fome pelas coisas de Deus. Provérbios 27:7 vai dizer assim: a alma farta pisoteia o favo de mel. Gente, tem algo mais maravilhoso do que mel? Mas a alma que está farta, sabe quando você come muito mel e começa a dar uma agonia aqui? A pessoa, quando está muito farta do mel dessa terra, ela vê o favo e pisoteia, ela pisa em cima do favo de mel. Mas quando a pessoa está sedenta e faminta, ela vai com tudo. Isso significa também que, quando nós estamos muito cheios das coisas dessa terra, nós não temos apetite para as coisas do alto. Mas quando também o contrário acontece, e nós estamos tão buscando as coisas de Deus, tão buscando a justiça divina, alimentando da justiça divina, das coisas do céu, nós perdemos o apetite para as coisas dessa terra. Nós não temos mais aquela atração pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelos vícios. Por quê? Porque algo já nos saciou. Jesus disse assim: olha para a mulher, quando você beber dessa água, você não mais terá sede. Por quê? Porque Deus, ele nos sacia das coisas desse mundo. Ao mesmo tempo permanece uma sede e uma fome por Ele. Para que nós possamos entender melhor, quem tem fome e sede, busca. Quando você está com fome e com sede, você faz o quê? Vai até o alimento e vai até a água. Espiritualmente é da mesma forma. Quando nós estamos com fome e com sede, nós vamos até a fonte. Nós sabemos muito bem que espiritualmente nós não precisamos pagar para obter nada. Tudo que Jesus tem para nos dar é de graça, mas tem uma condição. Eu vou até fazer um paradoxo aqui. Tudo que Deus nos dá, ou tem a nos oferecer, é de graça, mas há um preço. Você pode ficar, que loucura é essa? Tudo que Deus tem para nós é de graça, mas tem um preço. Que preço é esse? Desejo, anseio, vontade, fome e sede.
Deus, Ele tem muitas vitórias para nós, Ele tem muitas coisas para nos dar, mas se eu e você não tivermos algo chamado vontade, desejo, anseio, fome e sede, você e eu ficaremos sem receber, porque é assim que Deus trabalha. Isaías 44:3 vai dizer assim: eu derramarei água sobre o sedento. O texto não diz assim: eu vou derramar água sobre qualquer um. Eu vou derramar água sobre aquele que quer, sobre aquele que deseja, sobre aquele que tem um coração aberto para receber. Porque senão, meu irmão, minha irmã, nós iremos desprezar. A moeda de acesso a tudo aquilo que Deus tem para nós é o desejo. Os milagres que o Senhor tem é através do desejo. Então, se você e eu não tivermos fome e sede, nós não iremos receber a justiça divina. O segredo para você receber não é só a bondade de Deus, porque Ele é bom, Ele distribui as suas graças, Ele nos dá, mas Ele exige que da nossa parte haja um coração cheio de apetite, cheio de vontade para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Se você abre as Sagradas Escrituras, você vê Jesus realizando muitos milagres, porque Ele desejava manifestar a bondade, a compaixão e a misericórdia de Deus para com o povo. Mas você vê também, da outra parte, um esforço às vezes sobre-humano para receber o milagre. Às vezes para receber o milagre que nem era para si. Lembra de Marcos 2? 4 homens, eles pegam um homem que estava paralítico, eles encontram o lugar onde Jesus estava cheio de gente, e eles não conseguem ter acesso por baixo. Para receber o milagre, eles foram pelo teto e desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. Isso que é fome e sede para receber o milagre. Se eu e você não tivermos fome e sede para recebermos aquilo que nós tanto queremos, nós não iremos receber. E em último lugar, os que buscam o Senhor, eles são saciados. Nesse versículo, o que está escrito? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos aqueles que têm fome e sede são saciados, porque Deus atende quem tem interesse. Deus atende quem tem um coração aberto e desejoso. Eu gosto do Salmo 91, versículo 81, versículo 11. Algumas Bíblias, Salmo 80, versículo 11, que vai dizer assim: abre bem a boca e eu te encherei. O que está escondido nesse versículo que eu quero aplicar aqui? Abre bem a boca é a parte de quem? Do ser humano. Aí vem Deus e diz: eu te dou o que você está querendo. Abrir a boca é da nossa parte uma atitude de fome, de desejo, de sede por aquilo que é de Deus, pela justiça dele na nossa vida. Agora, quando nós abrimos a boca, quando nós temos essa sede, essa fome, Deus fala: eu estou aqui para te dar. Por que muitos buscam e nem todos conseguem? Porque não buscam com fome e sede. Mateus 7,7 vai dizer: batei a porta e a porta será aberta, buscai e acharei, pedi-vos será dado. Quando nós fazemos o movimento da nossa parte, Deus faz o movimento da parte dele. Aproximai-vos de Deus, diz Tiago, e Deus se aproximará de você. Jeremias 29 vai dizer: vocês me encontrarão quando me buscardes, e me buscardes de todo o coração. Às vezes nós não recebemos a justiça divina na nossa vida e não vemos o justo agir de Deus na nossa história, é porque a gente não está buscando de todo o coração. A nossa alma não está ansiando de fato por aquilo. E então, por Deus não ver sinceridade na nossa busca, na nossa oração, nós não iremos receber. E você nesse momento vai mentalizar todas as necessidades que você tem no coração, tudo aquilo que você quer receber das mãos do Senhor, mas você, antes de pedir, você vai questionar: como que está a minha busca por isso? Qual o nível da minha oração por isso que eu estou buscando? Será se eu estou com uma fome e uma sede avassaladora por receber a justiça divina na minha vida, ou eu estou indiferente, ou eu estou insensível?
simplesmente estou aqui por estar. E nessa hora você vai começar, antes de pedir a justiça divina na sua vida, manifestando na sua vida, você vai pedir agora que o Espírito Santo possa te conceder esta graça da fome e sede pela justiça divina, pelas coisas espirituais, pelas coisas do céu, pela vontade de Deus.